está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre por aqui de segunda a sexta, né, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo da Fórmula 1, conteúdo do site f1mania.net, você pode chegar junto com a gente lá, www.f1mania.net, para você ficar sempre muito bem informado aí, é o site de automobilismo mais clicado do Brasil. E você pode acessar as nossas redes sociais aí, sempre procurando também por @site F1 Mania, no YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, site F1 Mania, beleza? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi. Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um Em Ponto hoje, né, Garcia? Essa terça-feira, véspera de feriado aqui, até comi a sua parte, que era você que falava isso, mas agora já foi, hein, Garcia? Terça-feira, véspera de feriado. No primeiro bloco a gente vai seguir aqui falando do GP de Las Vegas, né? GP de Las Vegas que acontece nesse final de semana, a 22ª etapa da temporada, a penúltima etapa, faltam só 3 aí para completar o ano. A gente teve pinturas novas, algumas coisas bacanas aí, a gente fala tudo isso no primeiro bloco. No segundo a gente segue falando de Fórmula 1 aqui, mas agora, né, depois do lançamento, do anúncio, na verdade, do F1 Academy de ontem, apresentando o calendário de 2025, inclusive muito bacana, com final em Las Vegas e tudo mais, Garcia, a gente tem os calendários completos da temporada, incluindo Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e o F1 Academy, como eu acabei de dizer. Então a gente conta tudo pra vocês lá no segundo bloco. Pra fechar as rapidinhas, tem aqui o Williams, Garcia, tem também Piastri falando do Bortoleto, né, dizendo que celebrando a ascensão dele e também do brasileiro, né, os dois jovens que chegam muito forte na Fórmula 1. E pra fechar, o Russell sugere mudanças no regulamento da Fórmula 1, né, pensando nas sessões de treinos pros jovens pilotos, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, terça-feira, dia 19 de novembro de 2024, como disse Gavi aqui, véspera de feriado, e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Muito bem, pra gente começar mais uma edição aqui do nosso F1 Mania em ponto, nessa terça-feira a gente continua falando sobre o Grande Prêmio de Las Vegas, Gavi. E assim como aconteceu no ano passado, um dos problemas aí que a Fórmula 1 vai enfrentar em Vegas é o frio. Pois é, clima meio desértico, né? Calor de dia, frio à noite, mas enfim, é uma época do ano lá também que não ajuda muito, né? E as temperaturas mal vão passar ali dos 10 graus, é muito pouco. Vai ter muito vento e as equipes e os pilotos vão ter que lidar com essas dificuldades aí. Uma pista que é nova, eles têm pouca referência e tudo mais. Então o que acontece? É uma corrida noturna, uma corrida que inclusive vai acontecer no sábado à noite lá, por isso esse horário pra gente aqui, mesmo sendo nos Estados Unidos, de madrugada de sábado pra domingo. O sol em Vegas vai se pôr ali por volta de 4:30 da tarde, e aí os termômetros, como todo... O pessoal não sabe, mas ele é uma região desértica, né? O deserto de Nevada fica logo ali, e como toda região de deserto, calor de dia, frio à noite, assim funciona. Então, na madrugada de quinta para sexta, no horário de Brasília, né, vamos dizer assim, durante os treinos livres 1 e 2, a previsão é de 7 graus. De sexta para sábado, no terceiro treino livre ali, a temperatura não deve passar de 8 graus. Isso só vai melhorar um pouquinho para a corrida, né, que vai ser de sábado para domingo aqui no nosso horário. Ainda vai estar frio, mas a previsão é de 10 graus, só que vai aumentar um pouquinho os ventos, que podem chegar a 16 km por hora, e acaba sendo um outro tipo de desafio também para os pilotos. A chance de chuva é muito baixa ao longo de todo o final de semana, então não vai ser necessário nenhum tipo de adaptação nesse sentido, mas o frio o pessoal, não, é só um frio. Não, o frio é um baita de um problema, né? Você pensa imediatamente no aquecimento dos pneus, né? Não, com certeza, Garcia, o frio ali, né, tá na pista, o frio porque não é só o frio no ambiente, a pista é gelada também, né, Garcia? E aí a gente sempre brinca aqui que é o conjunto pneu, carro, piloto, né? Porque o pneu
é responsável ali só pela aderência do carro, né, Garcia? É o pneu que faz... É o único contato entre carro e solo. É isso, só isso, né? Então é totalmente determinante e óbvio que a temperatura da pista também, né? Nem muito fria, nem muito quente, né, Garcia? Por isso que ao meio-dia também não é o ideal. Às vezes que a gente que anda de kart, a gente sabe ali, finalzinho de tarde, é quando você pega uma pista um pouco né, em temperaturas ideais, digamos assim, e a gente vai ter completamente o oposto, né, em Las Vegas, Garcia. Algo que aconteceu ano passado também, né, os pilotos tiveram muito problema aí com a aderência, né, tanto a Red Bull também teve, né, quanto a Ferrari, e até pelo lado da Ferrari foi um curioso Las Vegas do ano passado, porque foi onde a Ferrari conseguiu gerenciar melhor os pneus ali também com Leclerc, né, então a gente tem digamos que esses opostos, né, Garcia, às vezes uma equipe acaba se saindo melhor também numa condição assim, né, mas o fato é que se todos os pilotos pudessem escolher, tenho certeza que nenhum deles escolheria essa temperatura tão fria, Garcia, porque além do próprio frio corporal, etc e tal, a gente também tem um déficit de aderência comparado com os circuitos onde, por exemplo, Interlagos, aqui tudo bem que choveu, né, mas né, Interlagos, México, vou usar o exemplo do México, tinha ali uma temperatura, digamos que ideal e tal, tava ali passando um pouco pro calor, mas é isso, então muito frio deve ser um problema que os pilotos vão ter que gerir durante todo o final de semana, Garcia. É isso, perfeito. E tem mais, né, a gente tem essa possibilidade de decisão de título em meio a essa friaca, porque no popular é isso, é friaca, né, que a gente fala. Mó friaca, velho. Vai ser assim lá em Las Vegas, nesse final de semana. E a gente tem a possibilidade, Las Vegas, que é a terra dos cassinos e das apostas, deve ter muita gente fazendo aposta lá, tem a possibilidade de se definir o título mundial, a gente falou disso ontem. Se o Norris não fizer 3 pontos a mais do que o Verstappen, o campeonato acaba já nesse sábado, vamos falar assim, né? Já que lá vai ser sábado. E aí, assim, é o primeiro match point do Verstappen, diga-se de passagem. E uma boa aposta seria o quê? Um 5º lugar pro Verstappen. Porque a gente sabe que a Red Bull não tá bem, a Ferrari deve ir muito bem em Las Vegas, a McLaren tá ali com o carro que a gente pode chamar, por enquanto, de melhor da temporada e tudo mais. Então, dá pra pensar na possibilidade, quem sabe, aí de um 5º lugar pro Verstappen, e esse 5º lugar poderia decidir o título mundial. Por que eu tô falando isso? Nosso Léo Marçom até publicou um texto lá no f1mania.net pra mostrar que, assim, em 2 vezes, Las Vegas já decidiu o título mundial de Fórmula 1. Em 1981, quando Piquet foi campeão, e em 1982, quando Keke Rosberg foi campeão. E o que tem de comum nestes 2 casos, e que pode até se repetir numa condição favorável aí nesse final de semana, é que o 5º lugar deu título tanto pro Piquet quanto pro Rosberg. Assim, números curiosos, né? Bem curioso isso, né? Las Vegas fez parte da Fórmula 1, era num estacionamento lá em Vegas, agora é na rua mesmo, né? Mas assim, aconteceu 2 vezes, num 5º lugar definiu o título mundial. O Léo Marçom explica um pouco melhor lá, mas esses números sempre curiosos estão sempre chamando a atenção da gente, né, Gavi? Com certeza, com certeza. Essa curiosidade aí que ele colocou dos 5º lugares, realmente, ainda mais se a gente considerar que pode ser o que dá o título pro Verstappen, já pensou? Né, Garcia? Quão curioso seria aí? Mas o fato é que a gente tá bem encaminhado, cara, pra gente ter esse título do Verstappen, né, Garcia? Tudo bem que temos uma chance ali com a própria McLaren, mas não sei se no 5º lugar ou alguma coisa assim, mas o fato é que acho que tá bem encaminhado, o Garcia. Agora, até trazendo um pouco aqui pra você colocou desses títulos aí e tudo mais, né? Nas 2 ocasiões foi o Nelson Piquet, né, cara? Tem a ver com o Nelson Piquet, né? Não foi isso? Tô até buscando aqui o texto do Léo, Garcia, mas assim, tem a ver... Na verdade... o Nelson Piquet foi campeão em 81, o Rosberg foi campeão em 82. Foi o Rosberg, foi o Rosberg. Isso. Boa. Então temos um brasileiro aí, inclusive nos 2 únicos anos, né, 81 e 82, que teve a prova aí no Caesar, né, no estacionamento do Caesar. Do Caesar's Palace, isso mesmo. Caesar Hotel é boa, hein, Garcia? Caesar Hotel é boa. Os caras ouvem estacionamento do Caesar Palace. E aí o Piquet... o Piquet foi campeão em 81 contra o Carlos Reutemann, e o Keke Rosberg foi campeão em 82 contra o John Watson, da McLaren. John Watson. Então, só pilotaço aí também, envolvido.
É. E, enfim, aí foi isso. E quem tá apostando, já que o lance é aposta, né? Quem tá apostando muito nesse final de temporada aí porque precisa resolver a sua temporada, principalmente de 2025, é Sérgio Pérez, né? Ele sabe que ele tem 3 provas decisivas, ele falou que inclusive o GP de Las Vegas é muito decisivo para ele. Falou que é uma pista que ele gosta de circuitos de rua, e a gente sabe que isso é verdade, muros próximos e tal. E ele falou que é demais dirigir ali pela Strip, que é a avenida mais famosa de Las Vegas, ou então em direção à Sphere lá, que ele falou que sempre tá ali no horizonte chamando bastante atenção. Ele falou assim, mas embora seja um espetáculo para quem tá assistindo em casa, para quem tá assistindo lá na pista, ele falou, é uma corrida que eu sei que eu preciso entregar resultados e extrair o máximo, tanto do carro quanto do meu desempenho pessoal. É isso que eu tenho trabalhado com a equipe. E a gente foi muito mais competitivo em São Paulo do que a gente conseguiu demonstrar. Aqui a gente já fica com uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas ele falou que ele tá pensando no ano que vem aí, ele sabe que ele precisa mostrar muita coisa nessa corrida, já pensando em 2025, Gavi. Não, totalmente, Garcia. A gente tá chegando no fim da temporada agora e o pensamento tem que ser focar pro ano que vem mesmo, né, Garcia? Ainda mais porque a gente tem, assim, temos algumas coisas ainda pra poder resolver, temos a Ferrari ali com chance de ser campeão, o próprio Leclerc com chance de ser vice-campeão, né, o Verstappen ali, né, já praticamente com a mão na taça, ainda tem algumas coisas para ser resolvidas no grid. Sim. Mas dada o equilíbrio que a Fórmula 1 mostrou nesse meio de ano para cá, né, Garcia, eu acho que o importante agora, mais do que, enfim, é que pra Ferrari ser campeã dos construtores, vou te falar, hein, Garcia, assim, é a coisa mais importante que teria, né? É. Mas assim, mais do que isso, é você se postar muito bem pro ano que vem, cara. Você terminar a temporada em alta agora, em 2024, são 3 corridas seguidas, né? Você automaticamente meio que se posta, né, bem para a temporada que vem. Então, eu acho que o importante para todos agora, nesse momento, é isso. Focar num bom desempenho, tem algumas coisas para ser resolvidas ainda nesse campeonato, mas pensando já em 2025, porque aí muda bastante coisa, né, Garcia? Vai ter o Hamilton lá na Ferrari, então o próprio Adrian Newey começando na Aston Martin, sim, bastante coisa para agitar esse grid. Então finalizar bem 2024 para começar bem 2025, para mim é a prioridade no momento, Garcia. Exato. Gavi, Las Vegas, né? Viva Las Vegas e vamos nessa. Tem sempre alguma coisinha especial. E a gente tem pinturas especiais nesse final de semana. A primeira é a Sauber, que vai com uma pintura em chamas aí, que é uma referência direta à energia de Las Vegas, que trabalhou sempre aqueles espetáculos, letreiros luminosos e tudo mais, além de cultivar alguns aspectos históricos de Las Vegas. E então é um verde que ficou um pouquinho menos brilhoso, mas o visual dele tá em chamas ali, tá bonito, tá bem bonita. E a Alpine, bonito. E a Alpine foi pelo caminho do brilho total, né? Rosa choque, também brincou com o lance do letreiro lá de Las Vegas, fez um letreiro com a seta escrito Alpine e apresentou... Alpink, Garcia, eles escreveram. Alpink. Alpink. Ah, muito bom, gostei, verdade, é Você verdade. viu? É legal, né? Legal essa brincadeira. O trocadilho, deles, né? Alpink, gostei. E aí a ideia é essa também, né? O design rosa choque, brilhoso e brilhante, para chamar bastante atenção. E esse design, inclusive, da Alpine, que vai durar pelas últimas 3 corridas da temporada. Aí vai para Qatar e vai para Abu Dhabi também. Ah, bacana, Garcia, porque Vegas é isso também, desfile de pinturas, né, cara, diferentes, né? Ano passado a gente teve muito mais equipes. Será que esse ano a gente talvez tenha ainda? Porque, ó, ano passado eu lembro que a Ferrari teve uma pintura diferente, né? Foi com umas linhas meio brancas, assim, e tal. Sem contar os macacões também. A Red Bull também, né? A Red Bull foi com um carro estilizado. O próprio macacão dos pilotos era estilizado. O Verstappen tava com um macacão branco. Não sei se você lembra, Garcia, um macacão branco. E o Pérez com um macacão vermelho. Do macacão eu não lembro. Do macacão em si eu não tô lembrando. Lembro do carro. Mas... eles foram com um macacão também bem diferente, branco, ali meio estranho pro Verstappen, aquele macacão branco, Garcia. Mas sempre homenageando aí, né, cara? Sempre homenageando
Las Vegas. Então, além da corrida em si, 2023 foi uma excelente corrida, a pista entregou muito e tal. Tivemos aquele problema com o bueiro lá do Sainz, né, Garcia? Foi no comecinho. Sim, logo na sexta. E depois a gente teve também o veto da Mercedes, que eu achei que... Não sei se você... Tô tentando lembrar aqui as coisas que eu tô lembrando também, porque lembra que aí o Sainz teve um prejuízo no motor, aí pode trocar o motor? Aí todo mundo votou a favor, a Mercedes foi lá e vetou. A Mercedes. Vetou o Sainz. Não ficou nada legal. Não ficou nada legal, né? Não ficou nada legal. Então, além de toda a atmosfera que já envolve a corrida lá em Vegas, Garcia, a gente deve ter algumas pinturas novas ainda surgindo no grid também. Que é sempre muito bacana, né, cara? Ainda mais pros colecionadores, porque depois fica aquele monte de os caras correndo atrás da pintura de Vegas e não sei o quê. Eu participo de uns grupos de colecionadores aqui. Toda vez que uma equipe lança um carro novo, é um desespero no grupo, Garcia. Ainda dá tempo de surgir alguma coisa nova. E amanhã é feriado, não vai ter o nosso Em Ponto aqui, mas na quinta-feira pode ser que já tenha surgido mais alguma novidade. A gente traz aqui. É isso, Garcia, é isso. Espero que sim. Vamos ver. Eu acho que a própria Williams teve uma pintura diferente também, né? Não me lembro da Mercedes, mas é isso. Talvez tenhamos mais equipes além de Alpine e Sauber, e até a própria Alpine, Garcia, essa Alpine aí, essa pintura que eles denominaram Alpine, vai ser não só para Vegas, né? Mas segundo o comunicado também da Alpine, vai ser para as 3 últimas corridas aí da temporada. Então Qatar e Abu Dhabi também. Alpine rosa, obviamente, por causa da BWT, patrocinador aí, titular da equipe, né, Garcia? É isso, perfeito. Bom, vamos aqui pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, aqui nesta terça-feira, pra gente falar de calendário da Fórmula 1 2025. Ah, mas vocês já não tinham falado? Tinha. Mas a gente tem um calendário completamente definido agora, com as categorias também de acesso e as categorias de base da Fórmula 1. Então saiu tudo, a divulgação de datas da Fórmula 1, da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da F1 Academy também pro ano que vem, que é a categoria feminina aí de acesso à Fórmula 1, né? Então assim, 24 corridas mais uma vez de Fórmula 1, com aquelas 6 sprints que ainda estão para ser divulgadas, mas deve ficar nas 6 sprints mesmo. A Fórmula 1 vai ter 14 datas, vamos dizer assim, e a Fórmula 3 vai ter 10 datas, enquanto que a F1 Academy, que está na sua terceira temporada, aí vem com 7 datas. Então vamos lá, 10 datas vão ter Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 no mesmo final de semana. A Fórmula 1 vai correr sozinha no Japão, nos Estados Unidos, México e Brasil, e em todas as outras aí vai dividir ou com Fórmula 2 apenas ou com a F1 Academy. Posso falar o calendário rapidão aqui então, Gavi? Claro, deve. Então vamos lá. GP da Austrália, dia 16 de março, com Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Fórmula 1 começando na Austrália. Depois, segunda etapa GP da China, dia 23 de março, vai ter Fórmula 1 e F1 Academy. Japão, dia 6 de abril, terceira etapa, só Fórmula 1. GP do Bahrein, dia 13 de abril, vai ter Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Quinta etapa, GP da Arábia Saudita, 20 de abril, Fórmula 1, Fórmula 2 e F1 Academy. Aí a sexta etapa, GP de Miami, dia 4 de maio, com Fórmula 1 e F1 Academy. GP da Emília-Romanha, sétima etapa, na Itália, dia 18 de maio, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. GP de Mônaco, oitava etapa, dia 25 de maio, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. GP da Espanha, dia 30 de maio, dia 1º de junho, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Décima etapa, GP do Canadá, dia 15 de junho, com Fórmula 1 e F1 Academy. Depois etapa 11, dia 29 de junho, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Inglaterra, dia 6 de julho, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. GP da Bélgica, 27 de julho, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. Hungria, 3 de agosto, Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3. 15ª etapa, 31 de agosto, GP da Holanda com Fórmula 1 e F1 Academy. 7 de setembro, 16ª etapa, vai ter Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 no GP da Itália. Vinha, toma um arzinho. 21 de setembro, 17ª etapa, vai ter Fórmula 1 e Fórmula 2 no Azerbaijão.
Dia 5 de outubro vai ter o GP de Singapura com Fórmula 1 e F1 Academy. Dia 19 de outubro tem Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos, 19ª etapa. 20ª etapa, dia 26 de outubro no México, só Fórmula 1. 21ª, São Paulo, 9 de novembro, Fórmula 1. Las Vegas, dia 22 de novembro, Fórmula 1 e F1 Academy, e assim como esse ano, dia 30 de novembro, tem GP do Qatar, Fórmula 1 e Fórmula 2, e a 24ª etapa, 7 de dezembro, GP de Abu Dhabi com Fórmula 1 e Fórmula 2. Interessante o calendário, né, Garcia? Interessante, a gente tem algumas... Eu achei bacana a F1 Academy terminar em Vegas. Achei curioso eles correrem lá na Arábia Saudita, que é uma pista meio perigosa, né, Garcia? A gente sempre fala disso aqui, então vai ter corrida lá também, que são as etapas novas, né, da F1 Academy, inclusive nesse ano aí, né, Garcia? Então, cara, bacana, eu gosto muito das decisões, eu acho até que a Fórmula 3 podia empurrar a decisão ali pra uma corrida final também, cara, pra não, né, você deixar... É que aí fica um intervalo muito grande, mas... Enfim, eu gosto... Fica, e eles precisam de um outro tipo de articulação pra conseguir vaga pro ano seguinte também. É isso, né? Então, até tá certo, viu, Garcia? Mas é muito interessante quando a gente tem, por exemplo, agora aí, né? Vamos ter Las Vegas e depois a decisão da Fórmula 2, né, cara? 2 corridas que vão decidir a Fórmula 2. Então, pra quem acompanha aí, eu não sei, hoje parece que os fãs da Fórmula 1... não vou dizer que talvez a maioria, mas uma boa parte das pessoas tem acompanhado as categorias de base, né, Garcia? É até legal isso, porque faz parte meio que dessa nova cultura da Fórmula 1. Vou colocar assim, né, porque a gente ali, né, no começo, quando eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 e tal, que eu tinha meus 15 para 20 anos... Né? Eu comecei um pouco antes disso, mas comecei de fato, né, Garcia? Ninguém ligava, cara, vamos falar a verdade aqui, ninguém ligava pra Fórmula 2, né, Garcia? Era assim, era um negócio, não é igual hoje, né? A visibilidade que a Fórmula 2 tem hoje é muito maior, né? E acho que isso vem dessa nova geração de fãs, né? Então os fãs têm acompanhado as categorias de base, o que, óbvio, é muito interessante, né? Todo o ecossistema, né, Garcia? E também, cara, porque mesmo que a gente às vezes critique, queira ou não, os pilotos que têm subido são os pilotos ali dessas categorias de base, né? Então você consegue ter uma boa prévia aí do que tem por vir, né? Do que há por vir também em termos de qualidade de pilotos quando você acompanha as categorias de base. Para fechar, é isso, né? Acho que o pessoal tem acompanhado cada vez mais também as categorias de base aqui no Brasil, Garcia. É isso. Ó, eu tô vendo aqui que a gente tem 3 rodadas, tem uma rodada tripla que vai do Japão até Arábia Saudita, que é Japão... Deixa eu ver, ter certeza se é isso. Japão, Bahrein, Arábia Saudita é uma rodada tripla. Vamos lá, a gente tem aqui Miami isolada aqui, é uma corrida sozinha. A gente tem Emília-Romanha, Mônaco, Espanha, rodada tripla. Aí a gente parte para uma semana de folga. A GP do Canadá também tem uma rodada sozinha, né? Que tem uma semana de folga antes, uma semana de folga depois. A gente tem depois, a mesma coisa acontece aqui, não. A gente tem uma rodada dupla, Áustria, Inglaterra. Aí a gente tem 20 dias aí de folga até o GP da Bélgica, que vem com uma rodada dupla, que é Bélgica e Hungria. E aí a gente vai para as férias da Fórmula 1, né? Dia 3 de agosto até 31 de agosto, quando a gente tem GP da Holanda junto com o GP da Itália. Aí tem 14 dias de folga, tem Grande Prêmio do Azerbaijão que tá sozinho. E aqui a gente tem uma... GP da Itália, 2 semanas depois tem GP do Azerbaijão. E aí, aqui a gente tem quase 25 dias depois, 22, 23, alguma coisa assim, pro Grande Prêmio do Azerbaijão, que vai ser só dia 5 de outubro. Não, pro GP de Singapura. Azerbaijão, 21 de setembro, e aí Singapura só em 5 de outubro, que é uma corrida que vai estar sozinha, não tem antes nem depois, porque aí a gente parte pra rodada tripla aqui, Estados Unidos, México, Brasil. E aí uma semana de folga, tem Las Vegas, Garcia, mas e Abu México, Dhabi, tudo junto de novo. México e Brasil tá na sequência, mano?
México, Agora me Brasil, deu um tá bug aqui. Peraí. Eu acho que tem uma semaninha aí, hein? Ah, não, tem uma semaninha, tem razão. São Paulo Graças vai a ter uma Deus, semana, cara. verdade, Pra nós, verdade. algo que eu tenho Fiz a pedido há conta muito errada tempo aqui, hein, Garcia, também eu fiz já, a conta né? errada, Dia 7 com 26 de 13, é isso mesmo. Fiquei até triste aqui quando você falou, porque eu tinha olhado no calendário. Por que acontece aqui, Garcia? Até pra explicar por quê, né? Explica. A gente vou explicar, porque a gente aqui sempre teve uma rodada meio que isolada, vinha de uma semana de folga da Fórmula 1, né? Então, pra gente aqui, cara, o F1 Mania acompanha várias etapas em loco, né? Mas pra quem tá focado aqui na nossa base, essa semana que antecede o GP do Brasil é quando tem as entrevistas exclusivas, as coletivas, né? As recepções da Fórmula 1. E desde que o Brasil começou a fazer parte dessa rodada tripla, acho que são 2 anos seguidos, se eu não me engano, Garcia, Isso. A gente acabou com esses eventos, cara. Então, pra gente aqui, diminuiu um pouco de conteúdo que a gente gostaria de dar, né? Que a gente tinha acesso durante essa semana. E eu acredito que agitam isso... muito a cidade também, né? Totalmente, né, da Então tinha evento da Renault, Alpine, eu lembro que já teve corrida de kart lá na Speedland, tinha... e óbvio que tá sempre os pilotos, então você tem mais do que correr de kart, você tem chance ali de fazer uma pergunta, né, Garcia, de conseguir, que é o que a gente quer aqui. Então, depois que entrou essas 3 rodadas aí, rodada tripla, coincidentemente a gente não tem mais isso, Garcia. Então eu acredito a isso, né? O pessoal vem, já é fim do ano, aí são Estados Unidos, México, Brasil, tá? É uma canseira muito grande, então acredito que esse ano de 2025 aí, com essa semaninha de folga, talvez volte esses eventos aí, ou seja, mais conteúdo também pra gente poder publicar aqui exclusivo pro pessoal do F1 Mania, Garcia. É isso. Perfeito. É exatamente isso. Mas beleza, vamos lá então, falamos aqui um pouquinho de calendário da Fórmula 1 para 2025 e a gente parte pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, falar um pouquinho sobre novatos na Fórmula 1 e o que os experientes têm para falar deles, né? Verstappen falou sobre Colapinto essa semana, ele deu uma entrevista, foi perguntado sobre o Franco Colapinto, ele falou que a Williams poderia ter evitado a situação atual do Franco Colapinto, que tá sem lugar garantido na Fórmula 1 para 2025, tá? Ele falou assim, eu acredito que as equipes deveriam dar mais oportunidades aos jovens talentos. No caso do Colapinto, a Williams poderia ter sido mais proativa e garantido um lugar para ele. Colapinto mostrou que tem talento de sobra para estar na Fórmula 1 e é uma pena que talvez ele vá perder essa oportunidade, disse aqui o Max Verstappen. O problema dessa questão do Colapinto, e você já até falou isso aqui, né, Gavi? O que você tinha de referência do Colapinto antes? Mal tinha referência dele com carro de Fórmula 1. O lance era a Fórmula 2. Na Fórmula 2, vamos ser justos, não tava mostrando nada. Como é que a Williams ia apostar tanto assim nele, né? Ah, total, Garcia. Total. Agora o Verstappen que me desculpe, mas foi o pedreiro de obra pronta, né, Garcia? Porque... isso. Né, essa é a palavra, cara. Porque depois que assumiu lá, mas não tinha como apostar mesmo, né? E vou dizer aqui, cara, afirmo com todas as palavras, letras, números, sei lá o que eu for usar, Garcia. Se não fosse o Mercado Livre, o patrocínio, o Colapinto não estaria lá, cara. Não estaria lá, porque pelos resultados dele, ninguém olharia e falaria: ah, vamos trazer o Colapinto aqui, olha como esse jovem argentino tem brilhado nas categorias de base, Garcia. Muito pelo contrário, cara, eu já vi aqui, né, os brasileiros hoje gostam muito do Colapinto, mas assim, ele já foi muito criticado aqui pela torcida também, né, por fazer acidentes, por estar envolvido em acidentes, por estar sempre ali meio que no bolo, digamos que negativo, cara, né, da coisa. Então, não tinha como apostar. Agora, eu também me rendi aí ao talento dele, né, acho que ele tem um talento que pode ser lapidado, sim, né, ele mostrou que ele pode ser um piloto de Fórmula 1, embora tenha um longo caminho ainda pela frente, né, eu acho isso. E mais do que isso, cara, ele é um daqueles caras, parece que é gente boa, né, Garcia, pelo menos ali no profissional, sim, que troca uma ideia, né, que sempre tem alguma coisa pra falar. Apesar que eu vi umas entrevistas dele com os próprios argentinos esses dias aí, eu fiquei meio assim, falei, será que... Sei lá, né, às vezes é isso, mas ele tem um engajamento muito interessante. Agora, de novo, né, o Verstappen foi pedreiro de obra pronta aí, porque né, não tem como a Williams ter imaginado isso. Ela tinha ali no começo do ano o Logan Sargent, tudo bem que todo mundo meio que sabia ali que provavelmente o Logan Sargent saía no meio da temporada, né, Garcia, e até se confirmou isso. Também era um cara que chegou meio colapinto, assim,
né? Até acho que o Klopp já foi melhor que ele, mas não tinha como apostar nele não, Garcia. Tinha outros na fila aí primeiro e, de novo, ele furou a fila porque teve esse espaço aí e o dinheiro do Mercado Livre, Garcia. E tá tudo bem, tá? As coisas acontecem assim, não é uma crítica, é só pra gente constatar aqui também o que é certo, né, Garcia? Exato, é isso. E aí a gente parte para outro novato, que ainda não estreou, mas que a gente não vê a hora disso acontecer, Gabriel Bortoleto, novo piloto da Sauber para 2025. E quem comentou o Gabriel Bortoleto foi um cara que tem muito a ver com ele, que é o Oscar Piastri. Por quê? Porque o Oscar Piastri foi campeão da Fórmula 3 no primeiro ano, depois da Fórmula 2 no primeiro ano, e aí, claro, ficou um ano parado, depois foi pra McLaren, beleza. E o Piastri, que é o que pode acontecer com o Bortoleto, tá, gente? Ele ganhou a Fórmula 3 ano passado no primeiro ano e pode ganhar a Fórmula 2. Ele é líder do campeonato, faltam 2 etapas aí. Então ele pode ganhar. E o Piastri falou assim, olha, o Bortoleto tá fazendo um trabalho impressionante, ganhar a Fórmula 3 como estreante, liderar a Fórmula 2 também como estreante é de outro mundo. Fazendo um pouco de barulho pra ele próprio também. Quando você alcança resultados como esses, você merece estar na Fórmula 1. Eu vivi na pele a frustração de não conseguir uma vaga após conquistar esses títulos importantes e sei quanto isso é difícil. E aí ele falou sobre a importância dele chegar agora, porque a mudança no regulamento de 2026 vai ser muito grande, então é bom ter um ano para se adaptar à equipe, cometer erros, entender o carro. E ele falou, o Bortoleto está mais do que preparado para começar em 2026. Ele citou 2026 porque ele também acredita que o ano que vem vai ser um ano de adaptação para o Bortoleto. Eu espero, inclusive, que a própria torcida brasileira saiba isso. Garcia, Piastri, o porta-voz brasileiro, hein? Porta-voz da torcida brasileira, cara, porque eu assino embaixo o que ele falou. Total. Né? E não é porque ele é brasileiro, não, mano. É muito... É que a gente também, ao mesmo tempo, a gente não quer ficar aqui botando, né, muita pilha, etc e tal, entendeu? Porque a gente sabe que o torcedor é complicado, né? Então, assim, precisa de tranquilidade, cara, pra você seguir sua carreira. Ah, mas tudo bem que hoje em dia eu acho que há um preparo emocional muito diferente. Até tava vendo um programa de esporte esses dias aí com o programa do Neto, né? O craque Neto Garcia, com o Veloso, o Diga-se Souza. de passagem. Diga-se de passagem, adorei, Garcia. E eles estavam falando da pressão que eles sofriam na época, né? Que não tinha nenhum preparo, cara, né? Não tinha esse lance de psicólogo, o clube não tinha isso, que os caras entravam no vestiário lá pra entrevistar eles pelados, né? Então as coisas vão mudando, e acho que na Fórmula 1 também, né? Então, assim, óbvio que hoje o Bortoleto, ele tem um preparo mental ali, um trabalho mental, né? Preparo a gente vai ver, e ele demonstrou isso até na Fórmula 2, mas enfim, é uma preocupação sobre isso. Por que eu tô falando disso, Garcia? Porque a gente teve um caso aqui, por exemplo, do Rubens Barrichello, cara, que é um cara totalmente injustiçado aí pela mídia, né, na minha visão. Cara. Na minha também. Não é uma baita sacanagem que fizeram com o Rubinho, e assim, na época o pessoal, porque não liga e tal, e hoje a gente sabe que o Rubinho ligava muito, né? Ele já deixou isso muito claro, cara, em entrevistas e tudo mais. Então, todo o meu respeito, inclusive, ao Rubinho, por isso, sempre representou muito bem, né? Essa minha visão, Garcia, né? Fez o que pôde ali. Então, assim, por que a gente também não bota uma pilha? Porque a gente sabe dessa face do torcedor, né? E acho que é a hora da gente dar uma blindada um pouco no Bortoleto também, sabe, Garcia? Né? Todos nós, cara, a gente também... Lógico que a gente não vai ficar escondendo notícia aqui, não é isso que eu tô falando, mas a gente tem que ter muito cuidado, dar uma blindada ali, porque tem uma responsabilidade sim sobre isso, né? Então, eu vejo, cara, de novo, o Bortoleto, agora eu vou falar minha opinião, depois de ter falado tudo isso, Garcia, pra mim o Bortoleto chega, cara, como um dos mais feras da Fórmula 1 dos últimos tempos, cara, né? Pegada Max Verstappen mesmo, pegada Oscar Piastri aí. Então, pra mim, a minha opinião é essa, né? Mas vamos dar tempo ao tempo aí e vamos deixar o menino trabalhar, Garcia. É isso. Brincadeira, o Gabriel Bortoleto é um baita piloto, diria o craque. Você falou do Neto, é um baita piloto. Ah, meu Deus, é muito caricato, Neto, né, mano? Mas é legal. Muito caricato. É legal. Ele e o Veloso, o Souza lá, formam um time, pô, você riu a tarde inteira ali com eles, né? Muito bom. E falando em novatos, George Russell sugeriu uma certa mudança aí no regulamento da Fórmula 1 sobre as sessões para jovens pilotos. Em 2025, inclusive, não serão 2 treinos, serão 4 treinos para os jovens pilotos.
E ele sugeriu uma pequena mudança. Ele falou assim, 4 TL1, ok, eu acho ótimo dar oportunidade para esses jovens, mas talvez se houver algum dano por acidente, esse dano para os jovens pilotos não deviam estar dentro do limite de custo. A gente está todo mundo aqui analisando os regulamentos financeiros, e se um jovem piloto danificar o carro, então esse custo deveria entrar num borderô separado ali, basicamente. Ele falou, e ele também criticou o ponto para a melhor volta que era dado até esse ano. Ele falou que é meio inútil, comemorou que o ano que vem não vai ter esse ponto, mas o ponto central aqui para ele foi isso, e eu acho que faz até algum sentido, né? Porque aconteceu, por exemplo, esse ano, o próprio Russell sofreu com isso, cedeu o carro pro Kimi Antonelli, bateu lá na parabólica, e a Mercedes teve que pagar essa conta, óbvio, mas esse dinheiro sai também do orçamento da equipe para 2024, orçamento esse que pode ser investido inclusive no desenvolvimento do carro, mas que por conta da regra, o carro foi parar na mão de um piloto e a equipe teve que gastar essa grana. É isso, Garcia, tem que refletir melhor sobre se quer ou não a presença dos jovens na Fórmula 1. Né? Pra mim a questão é muito assim. E é uma coisa fácil de resolver, você não precisaria também deixar ilimitado, também acho que não pode ser assim, né? Porque senão outra entraria num processo assim que a gente sabe que na Fórmula 1 já rolou isso, tipo, entre o novato pra bater o carro e trocar a caixa de câmbio, né, Garcia? Então também não é isso, mas assim, eu acho que se a Fórmula 1 tem como objetivo, e parece que tem, colocar os jovens cada vez mais, você tem que colocar um custo lá, ó, é permitido, né, os acidentes. Agora, tô pensando aqui, Garcia, é difícil realmente, né, cara, porque como não entrar nisso, né, como não saber que um acidente foi proposital, eu acho complicado, cara. Eu acho uma coisa que tem que ser pensada com carinho, mas ao mesmo tempo também não dá. Se você quer os jovens na Fórmula 1 e se tá apoiando isso, você tem que pensar numa forma de não prejudicar a equipe quando ela cede um carro para um jovem, né? Eu acho que é muito por aí, Garcia. É isso mesmo. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Pra falar contigo, como faz, Gavi? Garcia, pra falar comigo, tem meu Instagram, @GabrielGavinelli com 2 L's. Então pode mandar uma mensagem lá pra mim. Enquanto isso eu tô tentando abrir aqui. Segue a gente lá, manda mensagem, vamos bater um papo, que é sempre muito bacana, ô Garcia. E ó, eu não sei se vocês lembram, mas em um episódio aqui eu trouxe a informação do Fernando Forgieri. Fernando Forgieri, é isso, Garcia. Falando sobre que ele tava tentando comprar os ingressos lá e tal. E ele me respondeu, Garcia. Ele colocou aqui, ó, não consegui comprar os ingressos. Fiquei na fila desde cedo. Minha vez chegou às 12h17 e já não tinha ingresso. Ainda fiquei atualizando até 12h30, mas o site saiu do ar e eu abandonei. O pessoal tá pistola por aí, né? E ele tá calminho aqui, ele disse, ó, paciência, fica pro ano que vem, mas obrigado aí, agradeceu a gente pela força. Pô, Fernando, uma pena aí, cara. E por que eu trouxe isso, Garcia? Porque a maioria das pessoas não tá com essa paciência toda que ele tá, não. Ele tá bem tranquilo, né? Assim, parabéns pela tranquilidade, hein, Garcia, inclusive, né, cara? O pessoal tem criticado muito, tanto a organização quanto a própria, né, firma que vende os ingressos, etc. Agora, o que eu quero dizer aqui, por que eu trouxe isso também, Garcia? Porque a gente sabe que vai surgir mais ingressos aí, talvez não para as arquibancadas principais, tá? Mas a gente tem a arquibancada da Porto, a gente vai ter da própria da cervejaria lá, não sei se vai ser Heineken esse ano, não sei, mas a gente tem alguns espaços especiais que vão ser vendidos ao longo do ano, né? Inclusive eu perguntei aqui pro pessoal da Porto e eles confirmaram que eles reassinaram um patrocínio até 2027 e eles vão continuar tendo esse espaço, mas vai ser comercializado só em 2025. Então, assim, para aqueles que querem ir ainda, né, não desistam, cara. Fiquem aí antenados, né, Garcia? Porque terão oportunidades de novos ingressos, sem contar também a fanzone que a gente teve ano passado, né? Obviamente que não é a experiência da pista, né? Não é isso, a gente sabe, digamos que uma consolação,
Mas assim, ainda vão existir formas de você estar no GP do ano que vem, Garcia. Beleza, é isso mesmo. Perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, através do meu Instagram, @carlosgarciafm. Só chega lá, troca ideia, segue a gente aí que a gente bate um papo, beleza? Valeu demais pela sua presença. Quinta-feira tem mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto. Amanhã é feriado, a gente dá aquela descansadinha, toma aquela caipirinha, né? E... Oh, beleza. E aí na quinta-feira a gente se fala... Tem Coringão de manhã, Garcia. É de manhã, mano? Coringão Nossa, amanhã. Ó, que beleza. 11 horas, então, velho. tá vendo? Que beleza. E quem quiser, né, entre em contato com a gente e tudo mais. Quinta-feira a gente tá de volta, bate um papo aqui. Valeu demais pela presença de todo mundo. Valeu você também, Gabi. Tamo junto, Garcia. Obrigado aí, obrigado a todo mundo. E é isso, feriadinho, a gente volta na quinta-feira, tamo de volta. Abraço, mano. É isso, perfeito. Tamo junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.